Meu processo está demorando. Eu não fui informado do andamento do meu processo. Eu não consigo falar com o meu advogado ou mesmo achar ele no escritório e perdi a confiança nele. Por causa destas reclamações, dentre outras, muitas pessoas elas decidem trocar de advogados. E estas são algumas, entre tantas, as causas dessa decisão. Muitas pessoas entendem que o advogado não está trabalhando direito e quer trocar de advogado. Só que o advogado, ele não aceita ser retirado do processo. E muitas são as perguntas que acontecem nestes casos. Como fazer? Como resolver essa questão? O ideal é que não tivesse esse tipo de problema. A primeira orientação que se dá é de ver se consegue resolver sem tirar o advogado. Mas se isso não for possível, qualquer pessoa pode trocar de pedreiro, pode trocar de engenheiro, pode trocar de escola. Tem gente que deixa até o marido, a esposa, caso não queira mais andar junto, então pode também trocar de advogado. E qual é a hora que se pode trocar de advogado? A qualquer momento. A procuração ela tem validade até quando? Ela dura até você revogar ela ou fazer outra procuração para outro profissional, para outro advogado. Então, a solução deveria ser simples e sem dor de cabeça. Mas geralmente é problemática, por quê? Porque geralmente envolve dinheiro. E além disso, o advogado que está saindo entende que é desonroso para ele estar sendo retirado do processo e muitas vezes cria alguns empecilhos, algumas dificuldades. O que fazer então quando o advogado não quer largar o processo? Basta que o novo advogado que você contratou, junte ao processo uma nova procuração. Essa nova procuração ela vai revogar todos os poderes que você deu para aquele advogado que te antecedeu, para aquela procuração que estava lá no processo. Também, se tiver subestabelecido, passado para outros advogados, aquele advogado antigo, vai também acabar com isso. É bom mandar também essa carta para as pessoas também. O dono da causa tem que notificar o advogado, avisando ele da revogação dos poderes e afirmando, inclusive, que os honorários devido a ele, em razão dos trabalhos prestados, eles vão ser pagos. Então, tudo deveria acontecer sem problema. Deveria ir lá, conversar com o advogado, é o que deve fazer, né? Combinar com ele, pagar os honorários dele. Mas se isso não der certo, a saída é isso. Triste, repetindo, é que geralmente essas trocas de advogado não acontecem sem discussão. Todo mundo contrata o advogado que quiser e dispensa ou acaba com o contrato quando ele quer. Então, pode, por exemplo, ter 2 advogados no processo. Você pode ter 2 pedreiros numa construção, você pode ter 2 mecânicos, você pode ter 2 professores, você pode ter 2 advogados também, fazendo a mesma defesa. Então, tem casos de ter 2 advogados, inclusive, brigando, debatendo interesses das partes entre si. E isso acontece muito, por exemplo, num processo de inventário. Você é herdeiro, nomeia o inventariante e tudo começa bem. Só porque, de repente, em determinado momento, tem uma situação lá que você não concorda com o inventariante. Aí, você precisa de arrumar um advogado para defender o seu ponto de vista. E, tecnicamente, brigar com o inventariante. Se for, por exemplo, 7 herdeiros, pode cada herdeiro ter um ou mais advogados. Outra situação é, se o advogado não for particular, por esses advogados nomeados pela assistência judiciária, pago pelo Estado, a pergunta é, se a pessoa tem ou não direito de escolher o advogado, quando ela não tem o dinheiro para pagar, o Estado nomeia. No caso do interior, no caso da capital ou na cidade maior, já tem a procuradoria. Mas não tem esta previsão da pessoa poder escolher o advogado. Mas a pessoa pode conversar com o advogado que ela quer e perguntar para ele se ele aceita ser nomeado. Conversar, tá? Ir lá no fórum, pedir que nomeie esse advogado para
que você quer que ele atua naquele processo pela assistência judiciária. Tem de tirar essa ideia às pessoas de que é difícil resolver as coisas quando se trata do judiciário. Todo mundo, juiz, promotor, advogado, estão no processo com a ideia de resolver as coisas. A pessoa que é dona do processo tem de ter essa ideia também. Eu dou essa orientação de que o cliente não fique esperando que seu advogado entre em contato com você. Vai até ele antes de procurar outro. Se a decisão for mesmo trocar de advogado, veja se resolve com o advogado que vai sair do processo, vendo como fica o pagamento dele pelo serviço que ele fez, pela rescisão do contrato, e pede ele para passar os poderes para o novo advogado através de um chamado subestabelecimento. Se isso não der certo, o novo advogado vai mandar uma carta para ele, para o advogado que está saindo, avisando que agora ele vai sair e ele será, essa pessoa que está mandando a carta, o novo advogado do processo. Então, é possível. Não é aconselhável trocar advogado, mas também ninguém é obrigado a ficar andando com um profissional que, por muitas vezes, se mostrou fraco e, por outras vezes, até não confiável. Essa é a orientação.